Bom dia, bom sábado, irmãos. Eu, antes de mais nada, queria pedir desculpa por não estar com o paletó abotoado. Se a professora visse isso, ela já me dá um pontuamento. Mas eu tenho a desculpa que eu tenho um microfonezinho aqui e ele não abotou, então posso ocupar. Na última vez que eu estive aqui, eu tentei passar esse vídeo para vocês, ele ficou enroscando, eu fiquei traumatizado. Então nós vamos começar hoje com esse vídeo, está testado, espero que tudo corra bem. Você consegue imaginar ver seu mestre morrer e 3 dias depois, ele vivo, vem e fala com você, você toca nele, você vê as suas cicatrizes? Foi fantástico, difícil esquecer essa imagem. Algum tempo já se passou, meus companheiros já se foram, já morreram. Mas tem um apóstolo fantástico chamado Paulo, e ele saiu pregando por toda essa Ásia e fez um trabalho lindo, fantástico ali. Certa vez ele entrou numa cidade chamada Éfeso, e nessa cidade existe um templo gigantesco de uma tal deusa chamada Artemis. Esse templo ele fica em cima de um monte, e quando bate o pôr do sol, reflete na parede branca. É um templo lindo, mas cheio de promiscuidade, é uma sujeira. Nessa cidade, Éfeso, quando você passa nas ruas, existem mais santos e deuses do que pessoas. É difícil a pregação, a mensagem ali. Paulo fez um trabalho fantástico ali. A Ásia estava já cheia de discípulos, aqui nessa cidade também, Éfeso. E eu fiquei ali, e o imperador romano, com o nosso trabalho dos discípulos, ficou tão impressionado que ele estava incomodado. O imperador romano se incomodou com a minha presença ali, um velhinho coitado como eu. O imperador romano, sabe o que ele fez? Me amarrou e me batizou. Eu fui batizado de novo. Ele me baixou num tanque gigante, num tacho gigante de óleo fervente. As pessoas olhavam, mas o que esse velhinho fez para merecer isso? Eles me baixaram nesse tanque, e quando os meus pés encostaram no óleo, é como se eu estivesse entrando dentro de uma jacuzzi gostosa, tranquila. E eu comecei a nadar ali dentro daquele óleo fervente. As pessoas me olhavam, os romanos me olhavam, o que está acontecendo? Eu estava ali tranquilo, passeando naquele óleo. Os romanos ficaram loucos com isso, me tiraram dali e me mandaram para essa ilha. Uma ilha muito bonita, paradisíaca, fantástica. Nessa ilha tem uma paisagem linda de um mar azul cristalino. É uma imagem fantástica. Isso é muito gostoso. Mas eu tenho certeza que com esse milagre que Jesus fez de transformar aquele óleo fervente numa água gostosa e morninha, é porque ele tem uma missão muito especial para mim. Sabe, ultimamente eu estou tendo umas visões diferentes, meio estranhas. Às vezes eu vejo uns bichos, uns negócios diferentes. Ontem mesmo, eu estava ali na minha caverna e de repente eu comecei a ver o céu se abrir. E o céu se abriu. Você pode seguir esse relato, ele está em Apocalipse, capítulo 14, verso 6. E quando o céu se abriu, eu vi um anjo passando bem rápido pelo céu, no meio do céu, e ele tinha um evangelho eterno. E esse evangelho eterno era para ser pregado para toda a gente, para todas as nações, todos os povos, todas as línguas, para todo mundo.
esse anjo passou correndo pelo céu e ele gritava assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E eu fiquei olhando assustado com aquelas palavras. Aquelas palavras tinham uma conotação diferente para mim. Quando o anjo disse: temei a Deus e dá-lhe glória, essa palavrinha temei, ela tem dois significados. Temei pode ser ter medo, treme na base, ou pode ser tenha reverência. Dois significados, depende, e eu já vou explicar do que depende. Temei a Deus, tenha medo dele, ou temei a Deus, tenha reverência por ele. Temei a Deus e dai-lhe glória, e glorifique. São dois mandamentos: teme a Deus e dá glória a Deus. O que é dar glória? Glorificar, dar glória, do grego, é uma palavrinha conhecida de todo mundo aqui. É a palavra doxa. Sabe de onde você já ouviu doxa? Doxologia. Essa palavrinha vem dessa palavra grega doxa, que é glorificar, dar glória. E o que é glorificar? Essa palavrinha doxa significa exalte a Deus de uma forma aparente e externa que todos possam ver. Você já parou para pensar nisso? Isso significa dar glórias, exalte a Deus de uma forma externa tão evidente que todos conseguem perceber e ver isso. Eu vou explicar mais ou menos o que significa isso. Você se lembra daquela passagem de Daniel? Isso está no livro de Daniel, capítulo 1, mais ou menos no verso 12. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, e quando chegou lá, Daniel virou e falou assim para o chefe dos eunucos: eu não vou comer junto com o rei, não vou comer das iguarias do rei. Eu comentei isso lá no cultinho, o pessoal que estava no cultinho essa semana deve saber. Então Daniel falou assim: eu não vou comer dessas iguarias. Sabe o que eu vou comer? Eu vou comer vegetais, legumes, frutas e água. Agora vem uma pergunta para vocês. Pessoal do cultinho, por favor, não respondem. Qual é a razão por que Daniel não ia comer daquelas iguarias do rei? Você vai me dizer assim: mas aquela comida era oferecida aos ídolos? Também, mas esse não era o principal motivo. Qual era o motivo por que Daniel não sentou para comer junto com o rei? Deixa eu melhorar a pergunta. Aqueles que são vegetarianos aqui, que não comem carne, por que você não come carne? Faz mal para o corpo, faz mal para a saúde. O que mais? Contaminação. O que mais? Oi? Faz mal para a mente. Embota a mente. Muito bem. Isso está certo, está muito bem. Essa é a razão também pela qual os pagãos não comiam carne. Os gregos pagãos mais cultos, eles não comiam carne, porque embota a mente, porque é saudável não comer carne. É uma razão boa, mas não é a razão pela qual Deus pede isso de nós. Daniel disse: eu não vou comer, porque essa era uma forma externa de mostrar para as pessoas que ele acreditava no Deus do Gênesis, o Deus da criação. Essa é a razão. Daniel, como um bom judeu, muito provavelmente comia carne. Ele não era vegetariano.
Então ele não tinha por que falar, eu não vou comer carne porque eu nunca comi na vida. Não. Muito provavelmente ele comia carne. Mas ele, de uma forma de glorificar a Deus, disse: eu vou exaltar o nome de Deus, daquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É uma forma de eu chamar a atenção para o nosso Deus, de levar a mente das pessoas para o Deus do Gênesis. Naquela época o Deus era o rei. E essa foi a primeira forma de chamar a atenção e falar: opa, espera aí, existe um Deus maior. Isso é glorificar, dar glórias a Deus. Então quando o anjo disse: temei a Deus e dai-lhe glória, o anjo estava falando assim: viva a mensagem que você prega, não fica só falando de boca, vive durante a semana, vive a mensagem, glorifica a Deus, exalta Ele no seu dia a dia, mostra Ele para as pessoas, deixa as pessoas verem Deus no seu corpo, na sua vida, nas coisas que você come, que você fala, que você faz, nas coisas que você vê na internet. Deixa as pessoas verem Deus em você. Seja transparente, que o Espírito possa brilhar pelo teu corpo, assim como ele fez com Estevão, que o rosto dele brilhava. Teme a Deus e dá-lhe glória. E aí vem a razão. Por que eu devo temer a Deus e devo dar glórias a Ele? Porque é chegada a hora do seu juízo. Opa! Como assim? É para eu ficar contente, dar glórias a Deus, porque chegou a hora do juízo dele para mim? Raciocina comigo. Você gosta de ir para a corte? Não? Certa vez, eu espero que eu tenha falado isso para minha esposa, que senão ela vai saber agora, mas acho que sim. Certa vez, eu levei um ticket de uma multa de trânsito e eu decidi ir para a corte. E quando eu cheguei, tem aquela, se você vai na corte, pode ser que o policial officer não apareça, aí você está absolvido. Mas eu sabia que eu era culpado. Eu estava acima da velocidade, pouca coisa, mas eu estava acima. E o guarda me pegou, eu estava no caminhão. Enfim, quando eu cheguei na corte, o guarda estava lá, eu tive que pagar anyways. Mas não foi feliz a minha situação. Ir para a corte nunca é bom, a não ser que você seja inocente. Se você é inocente, você não tem medo. Você vai lá e você vai com o peito aberto. Você quer provar, você quer mostrar que você é inocente, que você não é culpado daquilo. Você não tem medo da corte. Corte uma notícia feliz para você. Agora espera aí, Deus fala assim: tenha Deus e dê glória para Ele, porque chegou o juízo. Porque chegou o juízo. Então Deus está falando que você não é culpado? Então o que está escrito lá em Romanos? O salário do pecado? Deixa eu pensar uma coisinha para vocês. O salário do pecado, não o salário dos pecados. Sabe qual é a diferença? Se tivesse escrito assim, o salário dos pecados que você faz é a morte. Então se você por um acaso nunca pecou, vamos supor, uma criancinha, um nenenzinho que nasceu e nunca pecou e morreu infelizmente, nunca pecou, então ele não merece morrer. Mas o que está escrito na Bíblia é o salário do pecado geral. Você nasceu, você é um pecador. O fato de nascer já é morte para você. E agora Deus fala assim: glorifica Deus, dá glória para Ele, porque chegou o juízo, fica feliz, pula. Davi, sabe o que ele fazia? Ó Senhor, por favor, me julga, vem e me julga. Me julga? Um adúltero, assassino, vem e me julga? Como assim? Davi entendeu o sistema. Sabe o que está acontecendo hoje no céu? O povo
remanescente dos adventistas, todo mundo sabe. O que está acontecendo hoje no céu? Intercessão. O julgamento, exatamente. Está acontecendo julgamento lá no céu. Julgamento de quem? Julgamento dos santos somente. E vou te contar uma coisinha. O que está acontecendo no céu hoje não é necessariamente ou diretamente o nosso julgamento, porque nós já fomos julgados. Nossa sentença está selada, porque Deus conhece o seu e o meu coração. O que está acontecendo hoje no céu? Deus está chamando os santos e os anjos, estão lá em Isaías, todos os moradores do céu, e Jesus está perante o juiz. E quando passa o seu nome, o meu nome, o nome dos santos, Jesus fala: esse creu em mim, eu dou meu sangue por ele. Jesus dá o nome dele, o sangue dele, com confiança em você. Você já parou para pensar como é complicado para os seres celestiais pensar assim? Num lugar santo, onde nunca teve pecado, de repente vem um assassino e vai morar aqui na minha casa do lado. Preocupante isso, não é? Fala sério. Eu cansei de ver ele roubando, matando lá embaixo, agora ele vem ser o meu vizinho aqui. Espera aí. Jesus então dá um passo à frente e fala: esse, eu dei o meu sangue por ele, eu garanto, eu dou o meu nome por ele, eu morri por esse, ele creu em mim, pode ficar tranquilo. Esse é o julgamento que está acontecendo no céu hoje. Por isso, para nós, julgamento é uma coisa feliz, é uma boa notícia. Você está sendo julgado, não que você vai ter que enfrentar a Deus. Se nós enfrentarmos a Deus, você é pulverizado. Os seus pecados e os meus pecados nos matam instantaneamente. O julgamento que está acontecendo hoje no céu é Jesus no seu lugar e no meu lugar, representando a nós perante o juiz. Nós estamos lá sim, no coração de Jesus. Então aquela história que, não sei se a sua mãe falava assim quando você era pequeno: meu filho, não faz isso que Deus castiga. Menino, Jesus não gosta. Esse é uma forma de ensinar o julgamento às crianças, uma forma errônea. Jesus está no nosso lugar nos céus. Ele está na frente do juiz, ele está enfrentando o julgamento. Amém por isso. Essas são as boas novas. Essas são as boas novas da salvação. Por isso o anjo gritava de felicidade e anunciava: teme a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E aí o anjo continuou. Ele dá uma ordem: worship him, adorem a ele, adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O que é adoração? O que é adorar? Esse verbo em hebraico é o verbo havá. Havá é literalmente bow down. Isso é havá. A tradução desse verbo para a nossa Bíblia veio adoração. O verbo é prostrar-se. Por que você veio à igreja hoje? Para louvar, encontrar os amigos, só para dar o dízimo e ir embora? Para cantar um pouquinho, para se sentir bem, para esquecer um pouco dos problemas da semana? Por que você veio à igreja hoje? Nunca confunda. Às vezes, para nós imigrantes, quando a gente fala worship, muitas vezes vem à nossa cabeça louvor. Worship, sinônimo de louvor. Worship, adoração, não é algo que você recebe, é algo que você dá.
Adoração é a sua resposta para o amor de Deus. Adoração está ligada com humildade, humilhar-se perante Deus. A palavra em inglês worship vem de worthy, make him worthy, faça dele grandioso, merecedor, faça dele o primeiro na sua vida. Isso é worship. Fazer de alguém ou de algo o primeiro, em primeiro lugar na nossa vida. E quando Deus deu os mandamentos para nós, de uma forma bem educada, foi isso que Ele disse no primeiro mandamento: não terás ninguém mais junto comigo no seu coração. Coloque a mim em primeiro lugar no seu coração. Me adore. É isso que Deus pediu. O que o anjo falou foi simplesmente repetir o que Deus já tinha pedido. Adore a Deus, adore aquele. E quando o anjo falou isso, adore aquele que fez, que criou o céu, a terra, o mar. Essa partezinha, para João, que era um estudioso da Bíblia, dele, no caso, o Velho Testamento, quando o anjo falou isso, essas palavras foram familiares para ele. A mente dele foi diretamente remetida lá para o começo da Bíblia, lá para o Êxodo, lá para o capítulo 20. Aquele verso que nós falamos hoje, no começo do culto, vocês estão lembrados? Oi? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor teu Deus. E aí, lá no final ele fala, não o teu servo, a tua serva, toda aquela parte. No final ele fala, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Quando o anjo falou isso, a mente de João foi diretamente remetida para lá, para adorar o Criador. Isso tem a ver com o sábado. A mente de João começou a virar, tem a ver com o sábado. Só que aí tem uma partezinha, e isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Por que o final é diferente? Já reparou isso? Já prestou atenção? Lá em Apocalipse diz assim: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, até igual. E depois ele termina diferente e fala: e as fontes das águas. E lá no Êxodo, lá no quarto mandamento, está escrito: aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Por que o final o anjo mudou? Por que será que ele ia mudar esse final? O que tem a ver isso? Que coisa interessante, muito interessante isso. João, assim como todos os outros apóstolos, eles falavam aramaico, era a língua do povo. Aramaico é muito semelhante ao hebraico. Algumas poucas coisas que mudam, é muito semelhante. É como se fosse um hebraico popularizado. E eles também falavam grego, porque era a língua internacional, é a língua que todo mundo falava. Seria como o inglês hoje. Onde você vai, todo mundo fala inglês. Naquela época onde você ia, todo mundo falava grego. Então, a Bíblia que eles liam, muito provavelmente, era Septuagint. Septuagintina, não sei em português. Septuagintina. Septuaginta. Essa Bíblia foi a tradução do hebraico para o grego no Velho Testamento, que alguns rabinos fizeram, mais ou menos 200 anos antes de Jesus. Essa Bíblia era a Bíblia que os apóstolos, muito provavelmente, liam, para poder contar e falar para os gregos, para as pessoas. Então, todas as palavras do Velho Testamento em grego eles tinham na cabeça. E essa parte, as fontes das águas, você sabe onde está essa palavrinha fontes no grego, onde ela está no Velho Testamento? Nessa Bíblia em grego?
Sabe onde está essa palavra? No dilúvio. Interessante. Mas por que o anjo misturou a criação com o sábado, com o dilúvio? O anjo estava dizendo: teme a Deus, Criador, dá glórias para o Criador, porque chegou a hora da sua felicidade, chegou a hora da sua salvação, do seu juízo. Adore, faça dele o primeiro, aquele que criou, o Criador. Para fazer do Criador o primeiro, eu vou obedecer o que ele me pediu, então eu vou adorá-lo no dia que ele me pediu, no sábado. Por isso a mente foi remetida lá para o quarto mandamento, por isso o anjo citou o mesmo. Porém, esse julgamento vai acontecer assim como aconteceu no dilúvio. Esse julgamento é twofold, ele tem duas faces. Ele é bom e é ruim. Ele é bom para quem crê em Deus. Ele é ruim para os ímpios que não creem em Deus. Essa partezinha aqui mandou a mente de João lá para o dilúvio. Disse na mente dele: vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no dilúvio. Vai vir um julgamento global e todos os ímpios que não crerem em Deus vão ser destruídos junto com o pecado. É isso o que está escrito lá. Adore ao Criador e dê glórias ao Criador, porque chegou a hora da sua salvação. Você que creu, pregue essa mensagem, fale para as pessoas. Noé teve 120 anos pregando. Nós já estamos há mais de 120 anos, desde 1844, mas mais de 120 anos estamos pregando. E o que o anjo falou foi: não desanime. Agora eu quero voltar um pouquinho lá no começo do verso 6. Eu quero complementar o que a minha esposa falou aqui. Nós somos mensageiros. Você sabia que isso está escrito lá? Apocalipse 14, verso 6, essa palavra anjos, que nós traduzimos anjos, é a tradução do angelos, do grego, que significa mensageiro. Então, quando o anjo falou assim: eu vi um anjo cruzando do céu, na realidade o que ele está falando é: eu vi um mensageiro de Deus cruzando o céu. Eu sou um mensageiro de Deus, você é um mensageiro de Deus. Que mensagem você está levando? Quando João falou, ele tinha o evangelho eterno. Meu amigo, essa palavra evangelho significa mensagem em grego. Você é um mensageiro de Deus que tem uma mensagem eterna. Essa mensagem não era lá para 1844, essa mensagem não é para hoje, essa mensagem é eterna, para todos sempre. Todos os dias nós vamos levantar no céu, acordar aí na presença de Deus e proclamar essa mensagem, a mensagem da salvação. Adorar ao Criador pelo que Ele é, não pelo que Ele fez. Nós louvamos a Deus e agradecemos pelo que Ele faz, mas adoramos pelo que Ele é. Ele é o nosso Criador e nunca vai deixar de ser. Por isso nós o adoramos. Como você está vivendo? Reclamando das coisas que acontecem com você? Você já pensou ser preso numa ilha, viver numa caverna, passar por tantas dificuldades? Paulo, numa cidade da Ásia, foi apedrejado, pensava que ele tinha morrido. Paulo levanta com toda a coragem e volta para a cidade para continuar pregando, ensanguentado, e volta lá querendo enfrentar. Isso era homem. Isso era um mensageiro de Deus. Quem é você? O que você está fazendo com essa mensagem eterna? Hoje, conversando na lição, o Rafael mencionou isso e sempre vem na minha cabeça a imagem da parábola das 10 virgens. Meus amigos, essa parábola representa o povo que está esperando a Deus.
o remanescente. As 10 representam o povo de Deus. As 10, porque as 10 estavam esperando. As 10 tinham azeite, as 10 tinham o Espírito de Deus. As 10, todos os que estavam esperando e que tinham o Espírito de Deus, as 10 dormiram. Nenhuma ficou acordada. Essas 10 representam você e eu. O que é preciso para acordar você e eu? O que mais tem que ser feito? O que você vai fazer quando sair daqui? Não se esqueça que o anjo disse: teme a Deus e dê glórias para Deus em tudo que você faz, porque a hora da nossa salvação já chegou.